Olá, estamos aqui ao vivo, começando uma live com 3 convidadas que vão estar chegando por aqui já já. E a gente vai então falar hoje de um tema bastante importante, né? Que são as mulheres que, unidas, elas acabam então tendo uma força de reconstruir a si mesma, a sua vida. Então já já eu vou chamar a Mila, que vai fazer parte aqui da nossa roda de conversa. Estou esperando, então, as outras 2 meninas estarem entrando, né? Samantha e a Paty. A gente aqui tá com uma chuva grande, mas com certeza a gente vai fazer um trabalho bastante lindo aqui, né? Nesse bate-papo, nesse momento de reflexão. Afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E tudo que a gente quer e deseja nesse momento é que a gente consiga realmente refletir, né? Sobre... né? Eu estou convidando a Mila para entrar aqui com a gente. A Mila está entrando. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos começar hoje aqui a nossa roda de conversa, Mila. Vou trazer então também para a nossa sala a Paty. Deixa eu convidá-la aqui. Paty está aqui. Então vamos chamar a Paty para estar entrando com a gente. E a Samantha também, que vai estar chegando por aqui para compor a nossa roda de conversa de hoje. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada. Hoje a proposta aqui... Gente, olha, aqui está chovendo a beça, não sei como é que vocês estão por aí. Samantha está chegando. Tá? Só vira ao contrário a sua câmera. Eu faço isso 1000 vezes quando eu faço live. Estou habituadíssima. Ah, chegou! Muito bem! Ai, que delícia! Sejam todas muito bem-vindas. Samantha, uma querida também, meninas. Samantha, essas meninas são minhas alunas da Mandala da Mulher. A Mila, ela vai se apresentar aí, mas ela também já é a guardiã da Mandala. A Paty está caminhando, logo, logo também será. E a Samantha, gente, é minha amiga de um curso que nós fizemos e a gente nunca mais deixou de se conectar, né? A gente não está sempre juntas, mas a gente está sempre conectada, né, Sá? Verdade. E faz um trabalho. Oi? A química rolou. Rolou, desde o primeiro dia, né, Sá? Bateu, ficou, né? E ela, inclusive, faz um trabalho maravilhoso que ela vai contar ainda hoje pra gente, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos pro nosso trabalho de hoje, vamos pro nosso bate-papo, né? Falando aí, pedindo para as meninas que tragam mais as amigas, convidem as suas amigas aqui para a live, dê bastante coraçãozinho para que o Insta possa entregar mais aqui e trazer mais gente para a gente. Sejam muito bem-vindas, Gabi, Natália e todas as meninas que estão chegando por aí. Ó, hoje nós vamos começar com um tema que eu acho muito importante, então eu vou fazer uma leitura rápida e a gente vai tirar aqui uma cartinha para ver qual é o tema que a gente vai começar a falar hoje, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje aqui sobre o que é patriarcado, né? Eu acho que muitas pessoas têm um pouco de dúvida no que a gente fala, né, sobre esse conceito, e eu vou falar de uma forma bem rápida e bem tranquila aqui. O patriarcado é o seguinte, ele é um sistema social, né, que define como domínio as relações centralizadas na figura masculina, né? Seja um homem, na figura de um pai, ou de qualquer figura que represente o masculino, né? No Brasil, ele é considerado um legado dos colonizadores portugueses, né? Foi por aí que tudo isso começou. E o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que há um grande sofrimento da sociedade quando a gente percebe o quanto este sistema ainda está instalado, né? Acho que nós mulheres viemos aqui com essa proposta até de contar e dizer que nós juntas e unidas, nós podemos ir para um momento muito melhor. Mas a gente sabe que isso ainda é uma realidade, né? A gente sabe que tem aí uma grande necessidade de uma grande transformação de consciência social, né? E que acaba impactando em muitas áreas da sociedade. Não é só uma área relacionada a questões sociais mesmo, no sentido racial, mas também religiosa, política, econômica, tudo está aí impregnado desse sistema, né? Onde mulheres dentro de suas empresas, muitas vezes, ou a grande maioria, recebem menos que um homem, onde nós sabemos que muitas mães, inclusive muitas famosas hoje em dia, estão aí falando sobre a pensão do filho, que o ex-marido não paga direito, e aí todo mundo cai matando na mulher, né? Porque geralmente é assim que as coisas funcionam.
E esses dias eu li uma frase que eu achei super legal de uma pessoa que se chama, a professora Rita Machado, não sei se vocês já ouviram falar. Ela disse uma coisa muito legal que é assim: o silêncio para as mulheres é histórico, não é um caso isolado. Então nós somos silenciadas ao longo de todo esse tempo. E eu quero dizer aqui, quero que vocês compartilhem com a gente o que vocês têm para agregar, né, ou compartilhar em relação a esse silêncio. O que vocês percebem, né, nos seus consultórios, nas relações que vocês estabelecem com mulheres? Como é que está acontecendo para vocês? Como é que vocês percebem esse silêncio? Né? E gostaria que a gente tocasse aí essa ideia nesse momento, para que a gente pudesse conscientizar mulheres. Nós não precisamos estar em silêncio. Nós temos que falar. Né? Quem quer começar? Quem quer compartilhar aí o que pensa a respeito, as suas próprias reflexões? Fiquem à vontade. Silvia, seria a respeito do silêncio feminino, não é isso? Sim. As pessoas então, que estão impedidas de falar, né? Ou as mulheres, né? Sim, sim. O que eu tenho percebido bastante nos meus atendimentos é com relação às suas emoções. Elas estão cada vez mais, estão começando, na verdade, a se autodescobrir, a descobrir que elas têm voz, que elas podem dizer que não gosta, que não está afim. Não. Usar a palavra não. Não posso, não quero, não estou afim, não estou me sentindo, você não está sendo agradável, isso não é gentil. Então, eu observo que agora elas estão começando a despertar para o seu poder de voz, de dizer não. Porque elas estão adoecendo, elas estão chegando cada vez mais doentes no consultório, psicologicamente mesmo, porque não merece carinho, é muito com relação a afeto, está vindo muito desses casos com relação a afeto, a carinho. Não, olha, o marido, o namorado, o parceiro, a pessoa que a pessoa tem lá convivendo, já deu todo amor, todo carinho. Mas o que é esse todo amor, todo carinho? Porque ele não sai, ele fica em casa, mas tá em casa às vezes não é o suficiente. Está em casa, mas passa o tempo todo no celular, não dá atenção, não auxilia, não escuta. No momento que a mulher tem lá as suas oscilações hormonais, por exemplo, todas nós temos, isso é cíclico, todas nós temos as oscilações hormonais, principalmente na época, no nosso período menstrual. Vamos falar abertamente, né, Silvia? No nosso período menstrual. Nos nossos ciclos. Então, tem momentos que a gente está um pouquinho mais manhosa, mais dengosa, e por aí vai. E o homem não está tendo muito, não é uma guerra, para ficar bem claro até, não é uma guerra, pelo contrário, é para achar o equilíbrio, de entender que a mulher não é mimimi, não é frescura, às vezes ela está um pouquinho mais chorosa, mais sensível. Então, eu tenho observado chegar bastante casos aqui comigo, sabe, nessa questão de falta de entendimento. Talvez o que você também não quer dizer, mas aqui elas já estão muito mais espertas. Acaba se calando para não se posicionar, né? Pode falar, só um pouquinho que eu não ouvi, pode falar. E complementando o que a Paty, né, trouxe, ela falou sobre o não, né? A dificuldade de dizer não. Eu também vejo esse silenciamento também na dificuldade de dizer sim. Um sim para nós mesmas, para a questão da carreira. Muitas vezes as mulheres se sentem não se sentem boas o suficiente por tudo aquilo que ela ouviu durante toda a sua vida. Você talvez, você tem que casar com um marido rico. Se você quer ser alguém na sua vida, tem que casar com um marido rico, tem que, sabe? Então, eu acredito que a mulher também, ela esteja sendo silenciada em relação às suas próprias aspirações, seus próprios sonhos, desejos pessoais, e até mesmo poder escolher o que ela quer para a vida dela. Se ela quer ser mãe, se ela não quer ser mãe sem a crítica social, né? Então, se ela quer se casar ou se ela não quer se casar, eu acho que esse silenciamento, ele também vem da questão de se impor, de se expressar o que ela quer para a vida dela. Sim, sim. E a Samantha, tem algo a acrescentar, Sam? Então, Silvia, quando você falou de sermos silenciadas, eu vou falar de mim, assim, porque eu fui muito silenciada, né, desde a minha infância. E é muita coincidência, porque eu me propus a participar agora de um programa de uma psicóloga de Brasília. E ela trouxe um tema, né, para falar de quando a gente era criança. E aí, gente, eu não consegui lembrar, assim, da minha infância de uma maneira mais positiva. Por quê? Eu ia num restaurante, eu não podia rir. E eu era uma criança. Porque eu fui criada num sistema onde a voz era do meu pai.
né? Então, o meu pai decidia as coisas. O meu pai decidiu que faculdade eu ia fazer. Tanto que a minha primeira faculdade eu fiz, e assim, o meu diploma está aqui na minha parede, eu nem olho para ele. Então, eu realmente sinto, né? E a minha vida, ela foi toda moldada durante muito tempo pela vontade do meu pai, que ele era muito controlador, ele era muito bom na conversa. Então, eu e a minha mãe em casa, a gente acabava aceitando. E ele era tão articulador, assim, que a gente acabava achando que ele estava certo. Então, o que eu fiz? Eu sempre gostei muito da área artística, né? Então, desde criança, eu procurei essa área. Voltou? Uhum. E, assim, aos 16 anos, eu joguei todos os meus desenhos no lixo. Porque foi falado para mim que isso não era algo que era para eu fazer, né? Então, eu vivi na pele esse silêncio. E aos 40 anos, isso me custou e muito. Porque eu tive uma crise, eu tive que fazer um tratamento com um psiquiatra durante um tempão. E só aí eu entender quantas coisas que eu tinha engolido ou que eu deixei de colocar para fora. E isso estava me custando a minha saúde, a ponto de eu pensar em algum momento que se eu não tivesse viva ou vivendo, estaria tudo certo também. Então isso é muito sério, né? Isso gera em nós uma doença que às vezes a gente passa e nem percebe que é doente. Oi? Ou vai perceber num momento que dá para reverter. Uhum. E é tão costumeiro ver mulheres caladas, né, que a gente for pensar, não é normal, mas é muito habitual, que a gente entende que a gente faz parte, né? E estar contra ou fora desse sistema é a maior dificuldade, né? Porque, na verdade, não é fácil a gente sair e conseguir visualizar, ampliar a nossa consciência e ter força para poder se colocar. Porque o silêncio é isso, é nos colocar, né? A gente estar extremamente posicionada frente àquilo que a gente acredita e quer para a nossa vida, né? Muito bem, meninas, vamos falar de uma outra coisa aqui hoje um pouquinho. Eu queria muito trazer para pessoas que também desconhecem esse tema, a questão da sororidade, que é um termo muito utilizado e que muitas pessoas ou não conhecem ou se confundem, né, quando a gente fala disso, né, ou quando nós que trabalhamos, somos terapeutas também, que trabalhamos com o feminino, nós trazemos muito essa expressão. E a sororidade, eu trouxe aqui pra gente, a ideia de sermos empáticas umas com as outras, de nos respeitarmos, né, de termos uma união, e algo que para mim é muito importante, mais do que tudo isso, é aprendermos a não nos auto-julgar e muito menos julgarmos outras mulheres. Eu acho que isso é a coisa mais difícil que a gente acaba tendo hoje na nossa sociedade, nessa transformação, né, nesse olhar de que esse sistema hoje vigente não é o sistema adequado e que a gente quer migrar para um lugar muito mais equilibrado, né, para todas as pessoas. E essa sororidade, eu entendo que ela, muitas vezes, ela não acontece, né? Quantas mulheres, na hora de terem qualquer tipo de situação com outras mulheres, acabam por julgá-las, né? E a gente vê isso muito hoje. E o tempo inteiro, gente, são programas de televisão, são grupos de mulheres que se colocam como mulheres que vêm, né, para fazer todo esse movimento, e aí qualquer esbarrada é um desrespeito frente àquilo que a outra acredita, né? E o que vocês têm a agregar aí, gente? O que vocês têm visto em relação a essas questões nos grupos de vocês de trabalho e tudo mais? Silvia, quando eu penso em sororidade, eu penso muito no quanto nós somos ensinadas em relação à competitividade feminina, competir com as outras mulheres, seja de forma física, seja de forma intelectual. É sempre uma competição familiar, quem tem a melhor família, quem tem a melhor carreira, sabe, o melhor emprego. Enfim, é uma competitividade e nós somos ensinadas desde pequenas, na nossa adolescência, até mesmo ali na atenção pelos meninos, né, que começa aquela fase da adolescência. Infelizmente, a gente vê muito isso. E o que eu, pessoalmente, eu vejo hoje em dia na nossa sociedade, muitas mulheres estão despertando, né, para isso, para entender a si mesma, entender essas crenças e o que as incentiva a olhar para outra mulher com esse olhar de competitividade. Eu vejo que muitas mulheres estão despertando para realmente poder... Não, ela não é, sabe, minha concorrente. Ela pode ser minha amiga, minha irmã. Ela pode ser uma confidente. Ela pode ser uma pessoa que vai me levantar e vice-versa. Uma vai levantar a outra. E eu não sei se vocês acompanham... Eu não acompanho, mas eu ouço falar pela internet, né? O programa BBB. Eu vi uma cena de uma menina falando, xingando a outra, falando muitas coisas em rede nacional, coisas que eu pensei que já estivesse, sabe, passado já, mas realmente ali é o que a sociedade
né? É um retrato da sociedade atual, infelizmente, né? Com A gente não certeza. pode viver na nossa bolha, achar que está tudo perfeito, que as mulheres estão despertando, e realmente estão, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Pela Porque frente, com as certeza. pessoas normalizam isso que é o que a gente tem que observar e tentar, né, virar essa chave na mente das mulheres. É, com certeza. Quem mais, gente? Pura verdade, Mila. Eu posso dizer até por experiência própria, sabe, Silvia? Meninas, né? Que eu sofri, eu sou bem magrinha e pequenininha, tá, gente? Eu pareço um chaveirinho. Se vocês me verem pessoalmente, eu sou que nem um chaveirinho. Eu tenho 1,56 m, tá? E 42 quilos. Então, eu sou pequenininha em todos os aspectos. Mas só físico, tá? Né? Mas por que eu tô falando isso? Porque desde pequena eu sofri mais essa questão de competitividade pelas mulheres do que com os homens. Sempre falavam que eu tinha... Aqui eu sou do Nordeste, tá, gente? Então tem alguns termos aqui que as pessoas usam. Então, me chamavam muito de canelinha de sabiá, porque eu era muito magrinha, tá? E vários apelidos que nem convém falar mais, tá? Vários apelidos, né? Que nem... Por eu ser magra, isso eu sentia muito de outras mulheres, vindo de outras mulheres. Hoje eu percebo como é importante, de alguns anos, né, pra cá, essa questão da sororidade, a união, que quando uma mulher se une à outra, você não tem a necessidade de menosprezar a outra, de achar que a outra é feia, que eu sou mais bonita, que... Onde é que está a beleza? A beleza está nos olhos de quem vê, simples assim. Com certeza. Então, não importa se a pessoa é alta, baixa, gordinha, fofinha, magrinha, eu acho lindo uma mulher fofinha, tá? O que muitas falam, eu acho bela, eu acho muito bela uma mulher cheia de curvas. Mas também acho bela aquela que é magrinha, cada um tem sua beleza. Então, quando elas se unem, nós nos unimos, a gente acaba mostrando para outra pessoa, para outra mulher ali, olha, isso não é feio em ti, é a tua beleza, é a tua potência, é onde está, é o seu ser, é a sua individualidade. E foi através dessa união de mulheres que eu hoje me olho no espelho e vejo minhas canelinhas ali fininhas e digo, ai, como eu sou linda. Eu sou linda como eu sou. Como Silvia é linda como ela é, Mila é linda como ela é, a Sá é linda como ela é, e todas vocês que estão aqui são lindas, do jeito único de cada um, então a gente não precisa competir. Então a sororidade, para mim, ela é basicamente isso. É você se estruturar uma na outra, se apoiar uma na outra e não competir. Não existe, não há necessidade de competição. Quando nos unimos, somos mais fortes, mas não para sermos mais fortes contra os homens, ou contra... Não tem isso não existe. É simplesmente sermos mais fortes, sermos vistas como realmente somos. Então, é assim que eu enxergo a sororidade e sinto ela em mim e vejo também muito isso nos meus atendimentos. Muitas mulheres começam a se enxergar como elas são e se ajudando, buscando o que a gente chama também de rede de apoio, né? É a rede de apoio com outras mulheres sem essa necessidade, como você falou aí, esbarram. Às vezes juntam grupos com o mesmo propósito, mas se o pensamento de fulano já for diferente do meu, não é assim, não, tá tudo bem, você só tem um jeito diferente de ver. É como desenhar um 9 no chão. Quem está do lado vê um 9, quem está do outro vê um 6. Ninguém está errado. Só posição e visões diferentes de uma situação. É só dizer, olha, vem para o meu lugar, vira para cá, aí você vai ver o mesmo 6 que eu vejo. E se põe no lugar do outro, já é uma grande forma de acolhimento, né? Exatamente. Vamos então agora ouvir a Samanta. O que ela tem para contar aqui para a gente? Amigas, eu acho que a sororidade é uma coisa que a gente ainda está em busca, né? Na minha visão, a gente está muito longe dela ainda. Porque uma coisa é a gente falar muito desse termo, a gente até entender o que isso significa, outra coisa é a prática. Então, assim, é muito comum a gente ver essa competitividade que vocês estão falando, e é muito comum, por exemplo, se a gente for na rede social, né, quando a gente vai se arrumar para sair, às vezes eu fico olhando e a gente não se arruma ou para atrair o olhar do sexo oposto ou para nós mesmas. Na maioria das vezes a gente está preocupado com a opinião de uma outra mulher, né? Porque realmente a gente aprendeu que a outra mulher ela não é nossa aliada. Porque isso não é interessante num sistema de patriarcado, mulheres se unir, né? Porque o dia que a gente se unir, a gente vai tomar conta do mundo. Então, né? Aliás, essa é a proposta. E assim, eu vejo, infelizmente, muita mulher que pensa e concorda com esse sistema que nos cala. Eu vejo, infelizmente, muita mulher que ela olha para outra e, tipo assim, com esse olhar, eu sou mais bonita que ela, então ela não tem o mesmo valor que eu tenho.
E isso é coisas que eu percebo aqui no meu dia a dia, aqui na minha cidade. Eu sou de uma cidade interior e as pessoas aqui são muito fechadas nesse sentido. E eu vejo também uma disputa, uma situação muito cruel, né, de mulher, por exemplo, ser vítima de alguma coisa e ela é a culpada. Então eu acho que enquanto a gente fica nesse discurso, né, ai, o que ela estava fazendo essa hora na rua? Ai, também tá de mini saia, queria o quê? Isso, gente, é uma coisa que a gente vê isso o tempo todo. E o mais triste é que a gente vê isso de uma mulher, né? Então é como se os nossos direitos, a gente vê, eu tenho todo o direito de andar na rua, né? Mas eu não posso fazer isso, porque esse meu direito, ele é tirado de mim, né? Alguém vai me assaltar, alguém vai querer me agarrar, e quando acontece, a vítima passa a ser a culpada. Então, eu acho que a gente ainda está muito longe de se conseguir essa sororidade. A gente está nessa busca, tá? Tem pessoas, sim, que vivem muito isso, mas ali nos detalhes, nos pequenos detalhes, né? Quando eu tô com a minha amiga, essa amiga te olha meio assim, só porque você tá com uma unha um pouco mais comprida que a dela, ou você arrumou um namorado, ele é super bonito, as pessoas acham que você não merece, porque nem eu sou o contrário de você, viu, amiga? Eu sou gordinha. Eu tenho quadruzão, eu tenho uns seios grandes, e o meu marido é um homem super magrinho. E aí as pessoas olham assim, né? Eu não poderia estar casada com ele. Porque ele é bem magrinho, ele tem um olho azul. Então, tipo, é como se eu não merecesse ter uma pessoa assim do meu lado. E eu vejo isso o tempo todo. Então, eu acho que a gente está nessa busca, mas eu acho que a gente ainda está bem longe de chegar lá. Ainda estamos num processo, né? Sim. Aliás, uma frase também das pensadoras que eu trouxe pra gente é: minha roupa não é um convite, né? Foi uma campanha que elas fizeram no Carnaval, achei fantástica, com essa proposta. Então, independente daquilo que nós vestimos, não nos dá de jeito nenhum, né? A gente não dá o direito a ninguém de ultrapassar limites que a gente não quer viver. Isso é crime, né? A gente não pode ser desse jeito olhadas e incomodadas como ainda nós somos. Né? Merecemos respeito, né, Pois é. Nós realmente estamos ainda num grande processo para que tudo isso aconteça. Por isso que é legal que a gente venha aqui e fale, que todas as outras pessoas façam a mesma coisa. Hoje é um dia muito importante, que eu acho que até a vibração do mundo, ou daqui, né, ela sobe a beça, porque fica todo mundo preocupado em poder falar sobre isso. E todas as datas comemorativas, eu gosto muito, porque eu acho que traz exatamente isso. É um aumento de vibração, as pessoas começam a olhar por lado que elas talvez ainda não tivessem pensado. Então não importa se, faz tempo que você não faz live, você está vindo para cá agora, tudo bem, o importante é quem vem até aqui. E se vem é porque quer ouvir, porque de alguma forma impacta, né? Isso é a nossa parte que a gente está fazendo, né? E eu queria trazer também, gente, um outro tema, que é assim, à medida que nós trabalhamos o nosso autoconhecimento, nós nos empoderamos. E estar empoderada, nós conseguimos contaminar de forma positiva outras mulheres. Então, é muito importante que a gente busque esse caminho. Nós aqui somos 4 terapeutas, né? Cada uma aí trabalhando na sua área, embora estejamos muito conectadas, porque estamos todas conectadas na questão do feminino, mas essa preocupação. A gente também inspira pelo exemplo. Eu acho isso algo muito importante, né? Eu sempre falo da minha vida, porque a minha vida sempre foi um caminhar de inspirações para o outro. Porque eu nunca deixei de buscar desafios, passar por eles, transformá-los, pedir ajuda quando eu não conseguia sozinha. E hoje eu me sinto extremamente realizada no meu trabalho por conta disso. Porque eu sempre fui buscar me autoconhecer, fortalecer as minhas potencialidades para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Né? Então eu queria muito que vocês falassem disso aqui, até em relação às próprias experiências de vocês, para que a gente deixe depois, cada uma, né, qual é o trabalho que executa, que está fazendo aí em relação ao feminino, para que a gente deixe aqui depois para as pessoas verem. Porque com certeza tem muitos que chegam agora e outros vão ver com certeza depois, né, quando já estiver gravado. Então, digam aí vocês, quem quiser falar, do seu trabalho e essa questão desse tema, de quanto a gente pode influenciar os outros com os nossos exemplos, né? Uau! Bem profundo, viu, Silvia? Vai, vamos lá, finaliza. Gente, eu falo um bocado, desculpa aí, tá, gente? Não, mas aí eu vou levando para as meninas, fica tranquila, pode falar. Assim, eu gosto de trazer sempre nos meus atendimentos tudo isso que você falou, Silvia. Eu era uma pessoa, meu exemplo, eu trago para o mundo.
Eu não falava, eu me achava feia, eu não me olhava no espelho, eu não dizia não para ninguém. Eu, às vezes ficava doente para ajudar as outras pessoas, porque eu não sabia dizer não. Então, por que eu estou trazendo isso hoje? Até que eu tive uma depressão. Eu caí numa depressão que eu passei 3 anos em cima de uma cama. 3 anos por conta de tudo isso, engolindo, o que você trouxe no início da live, Silvia. Só engolindo, isso há uns anos atrás, só engolindo. Até que eu parti para o autoconhecimento. Senti a necessidade de me conhecer, de por quê? Começou os porquês internos. Os porquês. Por que eu não posso dizer não? Por que eu me sinto confortável em dizer não, não posso, não quero, não estou afim? Não. Por que eu me acho feia o tempo todo? Como a Sá falou, a Sá, ela é fofinha, é uma bela fofinha, e o marido dela é magrinho. Aqui em casa é o contrário, tá, Sá? Até isso, viu, colega? Aqui em casa eu sou chaveirinho, pequenininho e magrinho, meu marido é grandão, é fortão, é instrutor de defesa pessoal. Olha, 2 extremos. Eu sou a delicadeza, a calmaria, a pequenininha. Meu marido é todo grandão, tá? Então chama a atenção na rua. E ele é quase 10 anos mais velho que eu. Então as pessoas já olham criticando. Então tudo isso me fez ter o serviço que eu tenho hoje. Atender e trazer para as mulheres que elas podem, elas precisam se conhecer suas potências, conhecer suas forças, conhecer que ela tem a necessidade, que ela pode tudo. Tudo. Né, Silvia? Então, e meninas, assim... desculpa, eu não sei se eu tô... Pode falar. Pode falar. Então, assim, trazendo até mesmo um relato pessoal, a Silvia já sabe, mas pessoal sobre a minha experiência com autoconhecimento. Eu me formei em psicologia em 2020 e desde 2017 eu sempre fui muito... Eu me mergulhei nesse universo do autoconhecimento, do sagrado feminino, tudo que envolve, né, esse contato da gente com o nosso eu interior, né? E eu me sentia muito forte, eu passei por uma fase assim, nossa, nada vai me parar, sabe? Que a gente passa por essa fase e tal. E assim que eu terminei a minha faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos. E foi muito diferente do que eu estava esperando. Esse intercâmbio, ele trouxe várias questões, né, vários traumas. Passei por muitas questões lá mesmo. Passei 1 ano e 2 meses lá, morando em casas de pessoas que eu não conhecia, que não me conheciam. Enfim, foi muito longe, fora da minha zona de conforto. E todas as áreas da minha vida, durante esse tempo, foram afetadas. A área emocional, a área profissional, né, de certa forma. Enfim, todas as áreas da minha vida foram, de certa forma, afetadas. Eu me senti, assim, sem estrutura, né? E eu comecei a me sentir fraca e longe de mim mesma. Essa questão do autoconhecimento, quando você se desvincula de si mesmo, você começa a sentir que você não é boa o suficiente, começa a ter esses pensamentos, né? Invalidando o que você é, o que você já construiu durante a sua vida. Então, foi um processo, assim, muito difícil, né? E quando eu conheci a Silvia, eu ainda estava lá, foi até numa sessão, né, que me ajudou muito a observar esses aspectos meus que eu tinha deixado no caminho, eu mesma tinha deixado no caminho. Não foi ninguém que chegou para mim e tirou de mim. Não, fui eu que permiti que essas partes minhas ficassem no caminho, né? Falta de atenção, muitas vezes, de autocuidado, muitas vezes. Então, eu acredito que quando aconteceu esse encontro, eu comecei, e voltei para o Brasil, eu comecei a olhar mais para mim mesma e para as minhas necessidades. Eu não só voltei para o Brasil fisicamente, eu voltei para mim mesma, para a minha casa emocional, entendeu? Para o meu próprio... Isso, para o meu centro. E foi aí que eu comecei mesmo esse trabalho de resgate da autoestima, resgate do meu amor próprio, enfim, do que eu valho, né, como pessoa, como profissional, enfim. Então, tem sido um processo, passo a passo, dia após dia. Eu ainda estou nessa situação de transição, né? Eu acabei de me formar agora da Mandala da Mulher como guardiã. Então, também está sendo, assim, agregando muito na minha profissão para que eu consiga fazer, sabe? Tornar o meu potencial em potência. Porque é isso que a gente precisa. A gente não é apenas ter um potencial, é tornar esse potencial uma potência e ajudar cada vez mais mulheres. Então, foi um relato, assim, bem curto de como esse autoconhecimento agrega muito da nossa vida e a gente precisa olhar para a gente poder ter força para seguir em frente. Muito bem. E a Sá? Conta tudo, Sá, pra gente. Silvia, eu trilhei um caminho, assim, tipo, 360 graus, que eu promovi na minha vida, né? Eu saí de um extremo e eu fui para um outro, porque, como eu falei, né?
durante muito tempo, eu não me ouvia, né? Eu ouvia a voz de outra pessoa ali comandando a minha vida. E quando eu me dei conta de que eu estava vivendo uma vida que não era a que eu tinha mapeado para mim, eu surtei de verdade, né? Tanto que eu falei, eu tive que fazer tratamento com um psiquiatra, porque eu tive crise de existência, eu não estava sabendo qual era o meu propósito. E isso aconteceu, eu tinha 40 anos, então na minha cabeça eu estava assim, eu já tenho 40 anos, eu não tenho mais tempo de fazer o que eu quero, de viver a minha vida. E aí o psiquiatra me falou, você precisa entender aonde foi que você se perdeu. Né? E foi aonde eu lembrei que eu tinha jogado meus desenhos fora e que naquele momento não era só os desenhos, era toda a minha essência, eu estava jogando no lixo ali. Né? Mas com 16 anos eu não sabia o que isso iria resultar. Né? Agora, 30 anos depois, eu consigo entender. Né? Então eu fiz um processo, e faço ainda, né, isso é diário, muito profundo do que eu gosto, do que eu quero. Fui atrás buscar o meu propósito de vida, né, o meu pessoal, o que eu acredito que é bom para mim, né, o que me deixa feliz. E disso eu comecei a ajudar outras mulheres também, na minha idade, que estavam precisando de ajuda. Não foi nada planejado, não foi nada assim, eu vou trabalhar com isso, não aconteceu assim. Né, foi na base da conversa, na base da amizade. E tinha uma coisa comigo, porque eu sempre falava assim, que se burrice tivesse cara, era minha. Porque o que acontecia? As pessoas olhavam para mim, então eu estava fazendo alguma coisa, e isso foi durante muito tempo. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas você faz isso? Né? Aí eu estava trabalhando numa outra coisa, chegava alguém assim, nossa, mas você sabe fazer isso? E aí eu falei, mas caramba, né? Por que as pessoas acham que eu sou desprovida de inteligência? Mas quando a gente começa a escutar isso muitas vezes, isso começa a entrar em nós, né? Então, durante muito tempo também, eu me achava que eu não era boa o suficiente para fazer nada, né? Faz pouco tempo que eu consegui quebrar isso daí. Então, é muito libertador quando a gente consegue olhar para nós sem essas coisas que dizem sobre nós, e a gente escuta, infelizmente a gente escuta, né? Despoluir isso. Então, foi muito desafiador para mim fazer isso. Mas, como você falou, né, Silvia, de como que a gente influencia outras pessoas, esses dias eu recebi um relato que me deixou até emocionada, de uma pessoa que está vindo aqui na minha casa, e ela falou para mim que ela se tornou uma pessoa melhor depois que ela teve contato comigo. E isso para mim não tem preço. E cada vez que ela fala isso, meu olho enche de água, porque eu sou uma chorona. E agora eu não tenho vergonha de chorar, eu choro mesmo. Então, assim, aos pouquinhos eu tô conseguindo, assim, eu só escuto aquilo que me faz bem. O que não me faz bem, eu não deixo nem chegar perto. Tipo assim, não é problema meu, é problema seu. Então, o meu processo, ele é mais ou menos assim, meio que radical, às vezes, sabe? Tipo assim, é problema seu, não é problema meu, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas foi muito difícil chegar nesse ponto. Tudo é uma construção, né? E se a gente for ver, gente, olha só, nós somos aqui 4 mulheres, todas tivemos aí um percurso, uma força, uma busca para que a gente pudesse realmente, através do autoconhecimento, acreditarmos naquilo tudo que são as nossas potencialidades, né? E com isso, fazer da nossa vida, hoje, ter, né, um trabalho muito mais significativo para ajudar as mulheres que a gente está conectada, né? Eu também trabalhei por muitos anos, sou psicóloga já há 33 anos, e até 6 anos atrás, que eu me tornei, né, psicóloga transpessoal, eu fui uma pessoa que fiz muito pela minha profissão, mas assim, o dia que eu entendi que eu precisaria agregar essa 4ª parte do ser humano na minha vida, porque era meu, sempre foi, e eu tinha certeza que com isso eu ia para um lugar aí muito melhor, eu fui lá, eu enfrentei uma série de dificuldades, inclusive minhas, porque a gente muda, né, a nossa área, e a gente acaba tendo receios para onde nós vamos parar, né? Só que com isso, hoje eu criei várias ferramentas terapêuticas, e com a Mandala da Mulher, eu tenho 2 provas vivas aqui, eu acabo cada vez mais inspirando essas mulheres a assumirem a sua potencialidade, a realmente buscar, né, fazer o melhor pelas mulheres que chegam até elas. Então, esse lado de inspirar é, obviamente, o nosso próprio exemplo de vida, né? Nós somos mulheres que buscamos esse exemplo, porque a gente foi olhar o que a gente tinha para oferecer. E saímos da acomodação, porque também é muito fácil dizer, peraí, eu não sou boa o suficiente, e ficar sentada esperando um dia vir um salvador, né, gente? Isso não vai acontecer.
e também é cômodo para quem fica, né, nessa posição. Eu queria também, além do que a gente já falou aqui, das terapeutas que trabalham, né, com a... Obrigada, viu? A Sueli, acho que Oliveira, né, falando do encontro, que ele é lindo. A gente fala, né, que é onde tem mulheres, já está tudo certo, né? Encontrou, já deu algo de bom aí. E a gente falou, então, nós três estamos conectadas à questão da mandala da mulher, dessa ferramenta que a gente trabalha tanto individualmente quanto grupos e tudo mais, que eu criei, que eu estou ministrando no curso. Mas a Samanta também, gente, tem um grupo maravilhoso, que eu quero que ela conte aqui pra gente, né? E deixe, quem quiser participar, é só me chamar no direct, eu passo o contato dela e conta um pouquinho pra gente, tá? Porque eu acho esse grupo dela lindo, assim, uma proposta maravilhosa, até porque o que ela traz ali é muito rico. Pode falar, minha amiga. Não, Silvia, eu trabalho com duas frentes que são, assim, xodós para mim, moram no meu coração. Eu trabalho com mandalas, me formei em mandala terapia, né, tem 1 ano, mais ou menos, e eu trabalho com a leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um projeto, assim, que eu já tenho aí há uns 3 anos, e esse projeto, ele nasceu justamente desse meu momento em que eu fui parar no psiquiatra. Porque daí eu comecei a ler o livro, né? Eu vi na internet indicações e comecei a ler. E o que aconteceu? Foi a introdução mais difícil da minha vida. Eu li assim umas 5 vezes, eu sabia que o livro estava me dizendo alguma coisa, mas eu não estava conseguindo me conectar com o que era, com a mensagem. E aí, quando eu entendi, aquilo para mim foi assim, como se eu tivesse abrido assim, as portas do céu. Porque eu falei, meu Deus, né? Isso aqui é muito libertador. E por ser uma leitura que não é tão habitual, porque a gente não está habituada, né? É livro de psicologia, é um livro de contos, tem contos que não é contos que a gente conhece. Eu fiz alguns cursos para eu poder entender melhor esse livro e para eu conseguir ajudar as mulheres que querem ler e entender esse livro também, assim como eu. Então, eu tenho um grupo chamado Diário da Loba, que eu tenho até um perfil, aonde a gente lê capítulo por capítulo. Eu faço um papel, não de psicóloga, mas assim, de orientação da leitura mesmo. Então, até porque eu trabalhei por mais de 10 anos com pesquisa científica, então eu tenho muita facilidade de ler, interpretar, essas coisas. E lá eu desenvolvo material, eu faço vídeo, eu faço resumo visual para as meninas que estão no grupo. Eu só não viro do avesso aqui para elas entenderem, porque não dá. Mas eu faço o que eu posso. E eu tô com o último grupo que vai ser gratuito. Porque daí depois eu vou cobrar uma taxinha, nada absurdo, porque, meninas, é muito trabalho. E eu comecei também, aqui na minha cidade, a fazer esse mesmo trabalho, só que presencial, com as mulheres daqui. Então, eu tenho 2 alunas, 2 pessoas, que elas leem na casa dela, eu mando material para elas, e elas se encontram comigo, e aqui no pessoal, no presencial, a gente conversa sobre cada capítulo. E é um projeto que eu tenho muito amor, né, por ele, porque ele transforma a minha vida. E cada vez que eu leio ele, eu sinto transformada. A Samanta, ela é humilde, mas o projeto dela não é essa coisa tão pequena como ela está dizendo aqui, não. Ela tem o trabalho dela, é assim, ele é de uma profundidade que vale muito a pena participar. Vale mesmo. A gente até tem que ter um pouco até um tempo mesmo para se doar. Eu até tive um tempo por lá, mas eu pretendo voltar. Tive que dar um distanciamento, porque não dá só para passar pela história. Você tem que ler, você tem que realmente se envolver. Mas é um trabalho maravilhoso, gente, sabe? Um trabalho para mulheres assim, que eu acho que, nossa, é o começo do quem quer estar conectado a essa questão do sagrado, né? E é fantástico, é uma viagem linda. Então, não é tão pouco assim, não. Pode parar, dona Samanta. Mas olha só o que é legal também a gente deixar aqui hoje, né? Para essas mulheres, até para os homens que passam por aqui, né? Eu acho que é ter essa consciência, gente, que hoje é só um dia de reflexão, né? É um dia de que nós realmente temos que ter a consciência de que nós temos um lugar, todos têm o seu lugar, e que a gente não precisa competir com ninguém, mas a gente tem que ter respeito para que a gente ocupe o nosso lugar, né? Eu acho que a gente pode ir finalizando aqui hoje esse encontro lindo. Estava com muita saudade das meninas também, que fazem parte mais do meu dia a dia hoje, mas eu gostaria que a gente deixasse aqui uma pequena mensagem para as pessoas que vão estar entrando em contato aqui com a nossa live. O que vocês gostariam de deixar aqui como finalização do nosso trabalho de hoje? Uma frase, uma palavra, o que vocês quiserem. Silvia, tem uma frase que eu gosto muito, sabe?
que é assim, que todas as palavras, elas são palavras-chave, porque elas têm o poder de abrir portas. Então, quando eu leio qualquer coisa, ou quando a gente está aqui numa conversa, né, onde a gente aprende com outras pessoas, tudo isso é uma palavra-chave, né, e isso tem o poder de abrir porta, e ao mesmo tempo, é muito mais simples do que a gente pensa. Apesar de ser profundo, mas não significa que é complexo. Então, eu acho que quem está no caminho aí, tanto mulheres quanto homens, porque homens também são vítimas, né, desse patriarcado. É claro que o peso maior é em nós, mas eles também são vítimas. Então, quem está nesse caminho, eu acho que a mensagem que eu deixo é essa. A gente só precisa, às vezes, ter uma chavinha para a gente conseguir aí deslanchar. Muito bem. Quem mais? Meninas, com o nosso encontro, assim, hoje, né, eu só consigo pensar em uma coisa, assim, para finalizar a minha linha de raciocínio, que seria um convite para as mulheres se enxergarem, olharem mais para dentro de si e poderem observar as suas potências, né, sobre os seus talentos, as coisas que você pode expressar para o mundo e não descredibilizar isso, porque como a gente falou sobre autoestima, a gente também falou sobre os nãos, sobre todas as questões que as mulheres, né, passam no dia a dia. Eu acredito que as mulheres, elas se prendem, ficam na caixinha, assim, não, deixa eu ficar aqui silenciando, né, o silenciamento, não, deixa eu ficar aqui quietinha. Não, se enxergue, se liberte, se expresse e coloque a sua voz no mundo, que ela é muito importante. E tem muitas mulheres precisando ouvir a sua voz, entendeu? É basicamente isso. Muito bem. Fale, Paty. Só uma frasezinha curtinha. Saiam da zona de desconforto para todas as mulheres, é o meu pedido. A gente fala que, tem o hábito de dizer, você está na zona de conforto, você está na zona de conforto. Ninguém está na zona de conforto, é zona de desconforto. Então saia, movimente-se, busque. Sempre tem alguém olhando para você. Você que precisa olhar para quem está olhando para você e te estendendo a mão. Movimente-se, fale, busque. Às vezes sair da cadeira, você está sentada num monte de taxinha ali. Eu sempre falo isso porque é o dia a dia. Está lá sentada num monte de taxinha, está acostumada com aquelas taxinhas naquele mesmo local. Só que quando você levanta, alguém vai lá com a pinça cirurgicamente retirar cada taxinha. Dói, vai doer um pouco. Mas o alívio que você vai sentir depois não tem explicação. Então é com isso que eu falo para você. Levanta da cadeira e sai da zona de desconforto e vem descobrir um mundo novo. E o mundo novo está dentro de você. Permita-se acolher também, tá? Muito bem, meninas, eu quero agradecê-las aqui pela companhia, foi muito gostoso esse bate-papo, né? Agradecer as pessoas que foram passando por aqui, aqueles que virão, quando a gente deixar aqui gravada a nossa live, e depois a gente tem mais novidades por aqui, vamos falando. Fiquem bem, um grande beijo a vocês, e que a gente cada dia mais possa continuar aí nos nossos propósitos, fazendo tanto bem que a gente está fazendo a tantas mulheres, tá bom? Beijo no coração e até, meninas. Obrigada, viu? Até, um beijo. Tchau. Tchau.